Olá! O tema da aula de hoje é cristalografia, que é o estudo dos sólidos cristalinos e dos princípios que governam o crescimento do cristal, a sua forma externa e a sua estrutura interna. Apesar da cristalografia ter surgido como um ramo da mineralogia, hoje ela se tornou uma ciência à parte, relacionada não somente com minerais, mas com todos os materiais cristalinos. E é aí objeto de estudo no campo da química, da engenharia de materiais, da farmacologia, da biologia. Cristalografia hoje é uma ciência completamente à parte, apesar de ter nascido do estudo de minerais. Indico para vocês aí como referência para esse tema, o estudo do capítulo 6, do Klein do Troll, o livro de Manual de Ciências dos Minerais. Um dos aspectos fundamentais descrito na definição de mineral é o seu arranjo interno ordenado, como a gente falou lá na aula 1, que é o que equivale a dizer que os materiais cristalinos são periódicos na sua acumulação atômica, ou seja, eles seguem um padrão regular, que vai ser aí resultado dessa repetição de um motivo, que vai ser o padrão, vai ser a base para o reconhecimento do padrão, isso é o motivo. E por translações regulares, ou seja, com um espaçamento definido e repetitivo, em uma, em duas ou três direções. No caso de minerais, de cristais, em 3 dimensões, porque são materiais tridimensionais. Em cristais, esse motivo repetido, que vai ser repetido na estrutura do cristal, que é o que a gente está vendo aqui, são os átomos, são os íons, são os grupos iônicos, são os tetraedros de sílica ou o triângulo de carbonato, que eu mostrei no módulo passado. Essa repetição regular de pontos, de moléculas, que vai dar origem ao retículo, à rede cristalina. Então, aqui tem uma reprodução da repetição de padrões regulares unidimensionais, que são resultado de translação de um motivo em uma única direção, como era para o vídeo estar mostrando com o pato. Aí. Então, você tem a translação que se repete, sempre com o mesmo espaçamento, a mesma frequência e o mesmo motivo. Padrões bidimensionais são gerados pela translação do motivo, agora aqui representado como um ponto, que é o que a gente está... que é o que a gente está vendo aqui, ao longo aí de 2 direções. Então, além de ir da direita para a esquerda, ele vai para cima e para baixo. E aí notem, no vídeo, deixa eu passar o vídeo, que as distâncias da translação dos 2 eixos podem variar, elas vão ser constantes, mas elas podem variar, elas podem ser diferentes uma da outra. E o ângulo entre essas 2 direções, a mesma coisa, ele também pode ser diferente, de 90 graus, não precisa ser sempre 90 graus, que é o que está representando aqui, T1 diferente de T2, a uma distância de 90 graus. Agora, vendo aqui em 3 dimensões, a translação do motivo com a mesma distância pelos eixos X, pelo eixo X, pelo Y, pelo eixo Y e pelo eixo Z, que nesse caso com o mesmo ângulo de 90 graus em todas as direções, vendo aqui a formação de poliedros tridimensionais. São esses poliedros que são a célula unitária. Então, a gente vê que essa translação de um ponto numa rede tridimensional é que dá origem à célula unitária. Então, é a repetição de átomos, de íons, de moléculas, de tetraedros, de octaedros, mas é o arranjo dos átomos de uma maneira repetitiva que vai formar a célula unitária. E essa célula unitária vai ser a menor representação dessa rede tridimensional. Ela vai ser o menor padrão geométrico que guarda essas configurações, essa distância regular, de translação, dessa repetição dos pontos, da distância da repetição dos pontos e do ângulo entre os planos dessa repetição. Então, os planos em que ocorre a repetição. E isso que vai dar origem a diferentes redes formando
diferentes padrões de rede diferentes, tá? Formando células unitárias com diferentes parâmetros de rede, tá? Essa localização dos pontos, né? Esse valor da distância entre os pontos e o ângulo entre os planos são chamados de parâmetros de rede, tá? Isso vai dar origem aí. Diferentes parâmetros de rede vão dar origem a diferentes geometrias de célula, tá? E como a célula unitária é a menor unidade da rede cristalina, a repetição dela pelos eixos x, y e z é que vão configurar visualmente a estrutura cristalina. E essa reprodução ordenada do motivo, né, ela pode ser gerada pelo processo puro de translação, que era o que a gente estava vendo nesse vídeo, né, da reprodução aqui do pato, em que ele só se mexia no mesmo plano, a uma mesma distância, né? No mesmo plano, seguindo uma trajetória retilínea, reproduzindo fielmente, né, o motivo. Não tinha nenhuma variação de direção do motivo. Agora aqui, né, esse processo, nessa reprodução, não precisa ser puramente de translação. Ela pode estar associada a movimentos espelhados, por exemplo. Tá? Que é o que a gente está vendo aqui. Você espelha o motivo e aí você tem a translação da distância fixa. Né? Ou um outro modo de reprodução do motivo seria uma reprodução associada ao guideline, que é você espelha e tem uma translação de só metade da distância. É uma derivação da translação e do espelho. Ou ela pode estar associada ao movimento de rotação do motivo, que é isso que o vídeo vai mostrar agora, né? Você tem um motivo, você rotaciona ele sobre um eixo e aí você translada. Muitas vezes vão ocorrer mais de um movimento na geração desse padrão, né? na repetição desse motivo. Veja ali no final do vídeo, né? O padrão ele é gerado por duas reflexões, né, do motivo seguidas da translação, que é o que a gente está vendo aqui. Você tem primeiro plano espelhado, a primeira reprodução espelhada e a segunda do motivo total. Então, vejo que muitas vezes eles são gerados por várias operações. Né? E no próximo módulo, a gente vai ver quais são essas operações e quais são esses elementos de simetria que são gerados por essas translações, essas repetições do motivo. Bom, então, para a formação de um mineral, a gente tem que os átomos vão se organizar, né, em geometrias específicas das células unitárias, né, que, por sua vez, vão constituir aí, né, a estrutura cristalina do mineral pela repetição tridimensional dessa célula unitária. Né? Até aqui nada de novo, a gente já abordou isso quando a gente falou da definição de mineral. Né? Mas quais são essas geometrias da célula unitária? Né? Como que essa célula unitária vai se repetir para constituir a estrutura cristalina? Né? Quais são esses tipos de estrutura que podem ser formados a partir de uma célula unitária? É isso que a gente vai ver agora. Tá? A definição, né, de estrutura cristalina é essa forma de organização no espaço dos átomos sendo pensada e caracterizada com base nessa repetitividade de um padrão, tá? Nessas três dimensões, x, y e z. Né? Esse padrão repetido que é a célula unitária. A célula, ou também chamada de célula unitária, tá? Ela representa a estrutura mínima de um cristal que melhor enfoque sua relação de simetria, de forma que ela tenha o maior número de ângulos retos, tá? Ou ainda que tenha o maior número de ângulos ou arestas iguais. Tá? Então, sempre pensando a constância, né? Constância de ângulos, constância de comprimento, né? De tamanho, prioriza a simetria máxima. Tá? É por meio dessa constância de ângulos e constância de tamanho, né? de dimensão, de aresta, que a célula unitária alcança sua maior simetria. Então, por exemplo, a célula unitária do cubo, que é o que tem o maior número possível de ângulos retos, né, e de ângulos iguais, e também de arestas iguais, né, de mesma dimensão, é a geometria que tem
a maior simetria, a maior quantidade de operações de simetria e de elementos de simetria. Tá? Então, mas a célula unitária, ela é sempre construída, né, pensando nisso, tá? Sempre tem um enfoque de simetria e essa relação de ângulos e arestas. Então, quando a gente olha essa estrutura cristalina da lina, né, nossa velha conhecida, NaCl, a gente consegue ver, né, essa repetitividade de ligações entre o sódio e o cloro, né, que vão se intercalando, né, um sódio, um cloro, nas 3 dimensões, né, tanto em X, quanto em Y, quanto em Z. Tá? E essa intercalação que sustenta a estrutura, né, e ela tem aqui, né, o maior número de ângulos retos, tá, possível, que é o cubo, né, como eu acabei de falar para vocês. E a gente vê, né, essa regularidade dessa distância sendo repetida também nos 3 eixos, tá? Não é só o elemento químico presente, né? Mas a distância de ligação e o tipo de ligação também se repete, tá? Então, a gente consegue reduzir essa estrutura ao menor pedacinho dela, que vai manter essas propriedades, tá? Tanto as propriedades físicas e químicas, quanto vai manter essa característica de simetria desse retículo, dessa estrutura, né? E isso vai ser a célula unitária. Então, vai ser mantido essa relação entre ângulo e vai ser mantido na célula unitária essa distância da estrutura cristalina, bem como seus componentes. Tá? Então, esse aspecto externo da célula unitária, ele varia, né? Como eu falei, tem diferentes geometrias. O caso da halita é um cubo. No caso aqui da célula unitária da calcita, tá? Que é o... eu não coloquei aqui no slide, mas ela é um carbonato de cálcio, a fórmula da calcita. Vocês já devem ter visto, né? Eu já devo ter falado da calcita. É CaCO3. Por favor, finjam que isso está bonito, tá? Mas ela é um carbonato de cálcio e ela tem uma célula unitária que é um romboedro, né? Esse poliedro mostrado aqui, tá? Formado pelo grupo aniônico CO3, né? Que é o que a gente está vendo aqui, com o cálcio no centro e o oxigênio, né? Formando esse triângulo equilátero, né? Que a gente viu na aula passada, né? É o poliedro de coordenação que a gente viu na aula passada, né? Eles vão ser, então, os elementos constituintes da célula unitária, né? Eles vão ser esse padrão que vai ser repetido, tá? Pensando em nucleação durante a cristalização, né, o carbono e o oxigênio vão se ligar, assumindo essa geometria triangular, vão unir, né, a átomos de cálcio, né, que é o que está ligando aqui, mostrando aqui na célula unitária, tá? A gente tem o cálcio, um carbonato, né, na coordenação 3, né, outro átomo de cálcio, tá? Isso que vai unindo, vai, né, a determinadas distâncias, né? Vejo que isso se repete, né? Formando aqui a célula unitária, tá? Então, vejam que a célula unitária ela é formada por vários elementos, em várias coordenações, e um núcleo vai ser formado por várias células unitárias, tá? Algumas pessoas ficaram um pouco com... eu notei pelas respostas da prova que algumas pessoas não tinham entendido muito bem isso, tá? Mas é assim, tá? E aí, esse arranjo vai assumir uma geometria específica em relação a termos de simetria. Tá? Vejam aqui, né? Considerando aqui ser o centro do cristal, aqui na célula não tem, mas seria mais ou menos algo que passe aqui, né? Não está muito reto, mas vocês entenderam. Pensando em um plano que passe aqui, né? Um eixo que passe aqui no centro do cristal da halita, com uma geometria cúbica, e aqui do carbonato de cálcio, né? Da calcita, com uma geometria romboédrica, pensando em simetria, vejam que vai ser diferente, né? Se você pensar em quantos eixos de simetria vão ser diferentes. Se você pensar em planos espelhados, vão ser diferentes, tá? Então, agora aqui para a gente praticar, dar uma fixada nesse conceito de célula unitária, trago aqui para vocês uma rede cristalina, tá? Hipotética, formada aqui pela essa repetição de círculos vermelhos, tá? Dispostos aqui lado a lado, bidimensional, tá? Para deixar mais simples essa identificação
de célula unitária agora, tá? Eu trago um exercício com uma repetição bidimensional, mas lembre-se que o conceito de célula unitária, de rede cristalina, são conceitos tridimensionais, tá? Então, olhando aqui para esse desenho, tá? Dessas possíveis células unitárias, né? Esse retângulo, esse quadrado e esse quadrado menor aqui, verde, né? Com uma disposição diferente, né? Vejam que ele tem uma relação de ângulo com os planos bidimensionais aqui, né? Da estrutura bidimensional, tá? Os eixos x e y, tá? Qual desses desenhos, o polígono preto, né? O retângulo preto, o quadrado azul, mais angular, né? E o quadrado verde, qual é a representação correta da célula unitária dessa rede? Pensando em repetição no espaço e pensando em simetria, né? Que é o esquema, né? Da menor simetria possível, né? Que guarde esse esquema de simetria. É o quadradinho verde, né? O quadradinho verde seria a representação correta da célula unitária dessa hipotética rede cristalina aqui, tá? Ela é a estrutura que representa o menor pedaço que pode ser repetido e que conserva essa simetria do todo, tá? Se a gente pegar aqui, a gente ainda consegue separar, né, em menores unidades, então não é a menor unidade que expressa a simetria. E aqui também, ela não se repete, né, por todos os planos, né, também tem aí uma questão de simetria, que não guarda a simetria do plano reticulado. Agora, falando em parâmetros de rede, né, eu falei para vocês que a geometria da célula unitária ela vai ser completamente definida pelos parâmetros de rede, que são aí os comprimentos das arestas e os ângulos interaxiais, né? Então, a gente tem aqui, né, A, B e C, né, A, B e C, né, representando aí largura, altura e profundidade da célula, né? E elas podem ter dimensões diferentes, tá? Então, o comprimento da aresta A, né, do eixo do parâmetro de rede A, B e C pode ser diferente ou pode ser igual, tá? E aí, os ângulos interaxiais, tá? O ângulo entre A e B, que vai ser aí gama, né? Entre o eixo A e o eixo B vai ser gama. Entre as arestas A e C, eu tenho o ângulo beta, e entre C e B, o ângulo alfa. Então, vai ser a repetição dessa estrutura mínima, né? Aí, nas 3 dimensões, né, a gente tem aqui x, y e z. E vejam que a repetição dela se dá sempre com o mesmo intervalo, né, a mesma distância reticular, com os mesmos ângulos. E vai formar aí uma estrutura, né, a estrutura formada pela célula unitária vai formar, aí vai ser uma representação fractal, né, praticamente, da estrutura menor, tá? Esse cristal aqui vai estar fielmente reproduzindo a célula unitária. Então, esse retículo cristalino, né, ele é um padrão imaginário, né, de nós, no qual cada nó tem um ambiente idêntico àquele de qualquer outro nó do padrão, tá? Então, esse nó vermelhinho aqui, né, que é constituinte da estrutura cristalina, e esse azulzinho, tá? Eles vão ter a mesma dimensão das arestas que partem dele ou chegam nele, o mesmo ângulo entre essas arestas, né, que fazem uma com as outras aí. Os aspectos de parâmetro de rede vão ser iguais entre o ponto azul e o ponto vermelho, ou entre qualquer ponto dessa estrutura, tá? Isso porque a célula unitária, ela não tem uma origem específica, tá? E ela pode ser deslocada paralelamente dentro aqui, né, da estrutura cristalina. Então, esse ponto azul pode ser uma representação desse nó, mas ele também pode ser desse, quanto pode ser desse, quanto pode ser desse aqui, tá? Eu consigo iniciar uma célula unitária a partir desse único ponto aqui, em qualquer direção. É isso que isso quer dizer, tá? E assim, né, essa repetição vai gerar as faces, né? E as faces resultantes vão ser resultado direto da maneira com que essas células são empilhadas, né? Como que se dá essa repetição no espaço. Então, se uma célula unitária cúbica repetida
em 3 dimensões para formar um cristal com 3 unidades ao longo de cada aresta, né, que é a representação aqui desse cubo, o resultado vai ser um cubo maior, contendo 3 unidades. Né? Continuando, né, o que eu estava explicando no finalzinho do slide anterior. Tá? Então, é um mecanismo similar de repetição ordenada que vai se obter diferentes formas cristalinas. Né? A gente pode ter aqui um cubo distorcido, né? Um octaedro, um dodecaedro. Tá? Então, como essas dimensões de célula unitária são muito pequenas, tá? Da ordem aí de angstroms, né? Esses degraus, né, desse empilhamento das células unitárias para formar o cristal não é visível ao olho nu e essas faces vão parecer lisas, né? Isso que vai ser gerado aí a face perfeita. Isso porque as faces que têm mais probabilidade de se desenvolverem, né, no cristal são as paralelas ao plano do retículo cristalino, ou seja, essas que têm essa alta densidade de pontos reticulares, né, de nós. Então, vai ser um número limitado de planos, que vai limitar o cristal, e apenas um número pequeno de faces vai ser efetivamente formado. Tá? E o vértice da célula unitária, ele pode estar colocado em qualquer lugar no interior do cristal, tá? Então, aqui a gente tem a representação de uma estrutura cristalina da halita, tá? Ou de uma fluorita, né, cúbica. Então, a gente pode posicionar aqui o cubinho, né, da célula unitária em qualquer lugar aqui, dentro dessa estrutura. Geralmente, tá? Normalmente, mas não necessariamente, a célula unitária é posicionada com um átomo em cada vértice, tá? Que é o que a gente está vendo representado aqui, né? A célula unitária destacada aqui, né? Os átomos, né? Que configuram aqui a célula unitária, destacados aqui em vermelho, né? E cada um deles localizado aqui, né? No vértice. E o vértice da célula unitária é isso que está representado. Tá? Esse quadrado aqui está representado agora aqui em maior um zoom só na célula unitária, tá? Então, a gente vê, né, que o vértice da célula unitária ele pode estar localizado no centro do átomo, que é o que está aqui indicado pela seta azul, ou em qualquer outra posição do seu interior, tá? Então, a gente tem aqui a célula unitária pode estar também sendo... o vértice pode estar em qualquer outra posição do átomo, tá? A gente pode ter, inclusive, átomo dentro da célula unitária, né? Passando aqui pela metade, né? Sendo cortado pela metade. Aqui 1/8, tá? Então, dessa possibilidade, né, de posicionamento da célula unitária no átomo e do átomo posicionado na célula unitária, surgem 4 tipos básicos de célula unitária. Né? Então, a gente tem a célula primitiva, né, onde todos os pontos reticulares, todos os nós, né, todos os átomos estão localizados nos vértices do paralelepípedo que constitui a célula, então está aqui nos vértices, né, somente. A F, né, que é centrada nas faces, né, face-centrated, que apresenta esses pontos reticulares no centro das faces, além dos localizados nos vértices, tá? Então, a gente tem aqui os vértices como a primitiva e a gente... Opa, deixa eu mudar de cor, senão vocês não vão ver. E a gente tem esses outros aqui, localizados no centro de cada face do polígono, do poliedro. Tá? A gente tem a célula centrada em uma das faces, tá? E ela vai ser chamada de A, de B ou de C em relação ao eixo da face, tá? A gente vai ter aqui a célula primitiva, tá? Todas elas vão ter o átomo no vértice, tá? A centrada em uma das faces é diferente da centrada nas faces em que tinha todas as faces, essa vai ter apenas em uma, né? E aí vai ser na dupla de faces que fecha a estrutura, né? Então, esse aqui está representado é o C, porque eu vou ter, além dos pontos reticulares nos vértices, eu vou ter um localizado aqui no centro de uma das faces, né? Então, eu vou ter aqui um átomo em C e um átomo aqui, né, na outra face, também aí perpendicular ao eixo C do cristal, tá? Então, se eu tivesse um localizado aqui e outro aqui, seria, né, como está passando aqui no eixo A, seria o tipo de célula A. E aí,
que é o tipo de célula unitária centrada no corpo, né? Que aí, além dos pontos reticulares nos vértices, você vai ter também um ponto reticular localizado bem no centro da célula, tá? A descrição das estruturas cristalinas por meio dessas células unitárias tem uma vantagem muito importante, tá? Todas as estruturas cristalinas possíveis se reduzem a um pequeno número de geometrias básicas de células unitárias, que são essas que eu estou mostrando aqui para vocês, são essas 7, né? Pensando em preencher o espaço, né, tridimensionalmente, só existem 7 geometrias de células unitárias que preenchem bem o espaço, pensando lá em empacotamento, tá? Então vejam como tudo está relacionado, tá? São essas formas, né, esses diferentes parâmetros de rede, né, de aresta e ângulo, que definem os 7 sistemas cristalinos que a gente vai ver mais adiante, tá? E aí, levando em consideração os parâmetros de rede e as posições dos átomos ou moléculas na célula unitária, existem só 14 configurações geométricas básicas que vão formar todos os minerais, né? Todas as substâncias cristalinas, tá? Que são essas aqui. Ou seja, combinando geometria da célula unitária, né, que é isso daqui, com a posição dela, né, que são esses aqui de tipo de célula unitária, primitiva, face centrada, a gente tem o reconhecimento, né, das chamadas redes de Bravais, tá? Ou retículos de Bravais, que são essas 14 geometrias baseadas nos 7 parâmetros de rede e nos 4 tipos de células existentes, né? Então, são 14 configurações de rede, 14 possibilidades de células unitárias que vão descrever aí todos os materiais, tá? Todas as demais geometrias que um cristal pode assumir vão ser derivadas, vão ser formadas a partir dessas daqui, tá? Então, embora pareça que é um número infinito de possibilidades de agrupamento de átomo, né, isso pensando novamente em estrutura cristalina, né, na realidade é um número bem restrito de possibilidades. Então, para a célula cúbica, a gente tem o cubo simples, né, com os átomos nos vértices, mas também tem a possibilidade de ter um cubo de corpo centrado, né, que é aí chamada de célula cúbica de corpo centrado, com o átomo localizado no interior do corpo, ou então um cúbico de faces centradas com um átomo no centro de cada uma das faces. Para a tetragonal, né, a gente vai ter apenas 2 possibilidades, ou ela é simples, ou os átomos vão estar localizados aí nos vértices e também no centro, formando a tetragonal de corpo centrado. Para a ortorrômbica, né, a célula ortorrômbica, a gente tem as 4 possibilidades: a simples, a ortorrômbica de corpo centrado, a ortorrômbica centrada nas bases, né, então a gente vai ter só a célula A, ou então a ortorrômbica de faces centradas, né, com os vértices e todas as faces aqui também, com o átomo em cada uma. E aí a gente entra em geometrias um pouco mais complexas, tá? A gente vai ter a hexagonal, a romboédrica e o triclínico simples, né? Aí, tanto a hexagonal, a romboédrica quanto a triclínica não vão ter átomos localizados nas faces, né? Ou de corpo centrado. Para monoclínica, né, que parece aqui a tetragonal, mas os ângulos interaxiais são diferentes, né? A gente consegue ver aqui, né? Não é igual a 90 graus. A gente tem essas possibilidades de simples e de base centrada. Então, baseado na geometria da célula unitária, mais as possibilidades de acomodação dos átomos nas posições de vértice, né, ou na face, ou então dentro da própria estrutura cristalina, né, que isso vai dar 14 combinações possíveis, e esses 7 sistemas cristalinos estão separados aqui, com cores diferentes, né? Então, a gente vê que cada geometria de célula cristalina representa um sistema cristalino, tá? Então, antes da gente avançar e falar de simetria, né, vamos juntar aí os conhecimentos da aula passada com os da aula de hoje e vamos falar um pouquinho sobre fator de empacotamento. Esqueci de colocar esse slide. Então, antes de falar de fator de empacotamento, eu coloquei esse slide aqui para mostrar para vocês, né, como que seria o arranjo aqui, né, se tivesse um poliedro de coordenação, né, um octaedro aqui, dentro de uma célula cúbica. Na verdade, ele vai estar formando a célula cúbica, né? Então, aqui o tetraedro e aqui o triângulo equilátero, tá? Da coordenação 3. E aqui, no caso,
de uma célula hexagonal. Tá? Então, vejam que eles vão assumir diferentes posições dentro da célula, mas que elas vão ajudar a estruturar, a compor a célula unitária. Tá? Então, vejam que são conceitos que se sobrepõem, tá? De posicionamento atômico. São formas diferentes de entender o posicionamento atômico dentro da estrutura cristalina. Tá?